Amém? Queria compartilhar contigo, hoje é o último dia que nós estamos falando sobre dignidade. E eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Esther, livro de Esther. Na minha Bíblia, página 453. Cada Bíblia tem uma página, mas é no Velho Testamento. No capítulo 4, a partir do verso 6. E eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus sobre dignidade. A partir de semana que vem, nós vamos começar uma série de palavras sobre os milagres de Jesus. Amém? Nós temos que aprender em Deus. E eu queria te desafiar, queridos. Nós vamos fazer algo especial. Queria te desafiar nesses dias a estar lendo o Novo Testamento, os Evangelhos. Tá? Você começa, se você tiver seu plano de leitura bíblica, você continua normalmente. Mas eu gostaria que você estivesse lendo esses dias, a partir dessa semana, os Evangelhos. E você focasse nos milagres de Jesus. Amém? E nós vamos estar ministrando a partir do próximo domingo, sobre os milagres de Jesus. A próxima série vai ser essa. Então, te desafiar a estar lendo realmente isso. Amém? Os evangelhos, para que você possa estar sintonizado nessa mensagem, sintonizado nessa série de palavras sobre os milagres de Jesus. Amém? Nós temos muito a aprender como igreja, nós temos muito a aprender como povo de Deus, aqui sobre os milagres que Jesus fez e que continua fazendo no nosso meio. Amém? A palavra do Senhor fala para nós que, a palavra que nós recebemos esse ano, foi: santificai-vos, pois amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Amém? Deus tem feito muitas maravilhas no nosso meio, queridos, mas nós cremos que Deus vai fazer mais em nome de Jesus. Deus vai fazer muitas maravilhas no nosso meio, em todas as áreas, amém? Mas é necessário que nós nos consagremos, é necessário que nós nos santifiquemos, que nós separemos a nossa vida, que nós realmente priorizemos o reino de Deus nas nossas vidas, amém? Nós somos chamados para isso, queridos, para priorizar o reino. Cada um que está aqui, você foi chamado para priorizar o reino de Deus na sua vida, na sua área de trabalho, na sua área de influência. O Senhor vai te usar muito em nome de Jesus, amém? Lá onde você está trabalhando, lá onde você está, ou você é professor, ou você, qualquer que seja a sua profissão, Deus vai te usar para manifestar o reino de Deus na terra, através de você, amém? Através da sua vida, através do seu trabalho. A palavra do Senhor fala que nós, que fomos chamados em Deus, nós somos chamados para exalar o bom perfume de Cristo, amém? Quantos querem ser o bom perfume de Cristo na terra, né? Onde você chegar, as pessoas olham, tem algo diferente aqui, tem algo diferente nesse ambiente. O que aconteceu? Foi um homem de Deus, a mulher de Deus que pisou lá dentro, amém? Esse é o chamado de Deus para a minha vida, esse é o chamado de Deus para a sua vida, e muitas vezes nós não priorizamos o nosso chamado. A palavra do Senhor fala que nós temos que viver de maneira digna do chamado que nós recebemos, mas muitas vezes nós não priorizamos aquilo que Deus tem para nós. E aqui a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, sobre a série Dignidade, é que a sua dignidade depende do seu posicionamento. A sua dignidade depende do seu posicionamento, em todas as áreas da vida, amém? Mas vamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina aqui, sobre isso. Em Esther, no capítulo 4, está aí projetado no telão também. A palavra do Senhor diz assim: Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente do portal do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que havia acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximasse do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Então, eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada,
nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Amém? Queridos, aqui nós temos a história de um povo que estava prestes a perder não só a sua dignidade, mas de um povo que estava prestes a perder a sua própria vida. A Bíblia fala que no reinado de Xerxes foi um rei da Média e da Pérsia, que tinha um reinado muito grande. A Bíblia fala que Xerxes reinou sobre uma área muito extensa ali da região. A Bíblia fala que ele reinava, o seu reino vinha da Índia até a Etiópia e chegava até a parte da Grécia. Depois tem um mapa que se puder jogar aqui, eu gostaria que jogasse o mapa aqui para a gente ter dimensão disso. Queridos, mas é importante entender que naquele momento aquele rei, aquele imperador, ele se levantou ali, e a Bíblia fala que ele reinava sobre toda aquela região. Está lançado o mapa aqui. Essa área de verde é a área de Xerxes, é a área que Xerxes reinava na época do Império Medo e Persa. Então vinha ali desde a Índia até a região da Grécia, perto ali da Europa. Então toda essa área sombreada de verde era a área do reinado de Xerxes. E era interessante, queridos, que aqui no reinado desse homem, Xerxes foi um rei muito poderoso, e ali naquele reinado se levantou um homem que começou a perseguir o povo de Deus. O povo de Deus estava ali naquele reinado, estava sobre o reino ali de Xerxes, estava sobre o poder de Xerxes, e eles viviam ali nas cidades normalmente, que o imperador, quando ele dominava as cidades, né, ele tirava um povo e separava aquele povo ali no seu império, para que eles não tivessem uma noção de povo, para que eles não tivessem unidade. Então os imperadores da época pegavam as pessoas, os países, e separavam, espalhavam ali pelo império. Queridos, mas algo que o povo de Deus, então, ele nunca perdeu sua identidade, mesmo expatriados, né, mesmo no exílio, mesmo sendo longe da terra que Deus havia dado para eles, eles mantiveram ali uma noção de povo, eles mantiveram uma unidade de povo, amém? E muitas vezes nós perdemos isso, né? A Bíblia fala que nós somos como estrangeiros em terra estranha. A palavra do Senhor fala que nós, como fomos chamados por Deus, nós somos chamados para sermos pessoas do reino de Deus, cidadãos do céu, mas vivendo em terra estranha. Abraão, ele entendeu bem isso, que ele era um forasteiro em terra estranha. Abraão, ele era um cidadão do céu, porque ele foi chamado por Deus, e ele viveu em Canaã, mas ele viveu com os princípios de Deus na vida dele. E nós somos chamados, queridos, para viver em terra estranha. Nós estamos vivendo hoje em dias estranhos. Nós estamos vivendo hoje em dias que a televisão ensina coisas estranhas, que a televisão ensina coisas fora do princípio da palavra. Nós estamos vivendo em épocas em que nosso vizinho, às vezes a região que nós vivemos, a comunidade que nós participamos, às vezes, é uma comunidade que não tem os princípios de Deus com ela. Mas nós somos chamados, e a Bíblia fala que Deus chamou um povo de um meio de um povo, amém? Deus chamou você e eu que estamos aqui nessa noite, para que nós sejamos cidadãos do céu, para que nós sejamos homens e mulheres que realmente receberam a palavra de Deus na sua mente e no seu coração, e procuram viver de acordo com a palavra, amém? Quantos querem viver de acordo com a palavra de Deus? Queridos, aqui na FAB nós procuramos isso, não viver de acordo com o que o pastor fala, não de acordo com o que o líder fala, mas viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, amém? Queridos, é isso que nós temos que fazer. Se eu falar de mim mesmo para você, eu posso te dar até um bom conselho, mas não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela te dá o melhor conselho, amém? A palavra de Deus é o que vai te orientar no seu dia a dia, é como você deve se proceder, é como você deve fazer realmente aquilo que Deus te orientou, é pela palavra. Por isso que é importante você estudar a Bíblia, por isso que é importante você buscar de Deus, você orar, você realmente buscar a direção de Deus. E nós temos aqui na FAB realmente incentivado os irmãos na leitura da palavra justamente para isso. Queridos, mas é importante então que o povo de Israel, o povo de Judá, estava ali no reinado de Xerxes, e se levantou um inimigo. A Bíblia fala que Amã, que era um príncipe lá da época, ficou muito irritado com o povo de Deus, e começou a perseguir. E Amã, ele representa então aquele momento de dificuldade que nós temos, momento de perseguição que nós temos.
Quantas vezes nós enfrentamos perseguição no trabalho? Quantas vezes nós enfrentamos perseguição na escola? Quantas vezes nós enfrentamos perseguição nas nossas emoções? Quantas vezes nós enfrentamos perseguições na nossa família? Às vezes até dentro de casa se levanta um ambiente que é um ambiente terrível. Um ambiente onde nós percebemos que algo se levantou contra a paz, algo se levantou contra a nossa felicidade, algo se levantou para resistir à nossa finança. E isso é representado, queridos, nós vivemos isso no dia a dia. E é por isso que a palavra de Deus traz essa história e demonstra o que aconteceu. Mas é importante, queridos, que mesmo em momentos de crise, Deus levanta sempre um socorro. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para o bem daqueles que estão alinhados com o propósito de Deus. Amém? A Bíblia não fala que todas as coisas cooperam para todo mundo. Não. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que vivem segundo o seu propósito. Amém? Você pode repetir comigo? Fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que andam segundo o seu propósito. Amém? Queridos, essa é a palavra de Deus. E aqui nós vemos então que no império de Xerxes se levantou aquele homem, o Amã, e ele chegou ali e conseguiu que Xerxes editasse um decreto. E que naquele decreto Xerxes declarou que todo o povo judeu, porque serviam ali ao Deus de Israel, porque serviam ao Deus, realmente ali a Deus dos judeus, né, que eram conhecidos na época, aqueles que serviam a Judá, que eles fossem exterminados. Aqueles que serviam a Jeová naquela época, né, que era conhecida como Deus conhecia. Hoje nós temos a revelação de Deus na pessoa de Jesus, amém? Pela graça que o Senhor nos concedeu de Jesus ser revelado a nós. Mas naquela época então foi levantado um decreto, foi expedido um decreto que todo judeu seria exterminado da face da terra. Queridos, ali o Xerxes então ele baixou aquele decreto. E aqui todo o povo de Deus ficou sob forte ameaça, porque existia um decreto real que todo o povo judeu, a partir de tal dia, seria exterminado do reinado de Xerxes. Queridos, e muitas vezes existe uma ordenança de morte contra as nossas vidas. Muitas vezes existe uma sentença de morte contra as nossas vidas, existe uma sentença de morte contra as nossas finanças, existe uma sentença de morte contra a nossa saúde, existe uma sentença de morte contra a nossa alegria. Mas a palavra do Senhor fala que Deus, Ele move céus e terra para trazer até nós o socorro. Queridos, mas algo que é importante entendermos aqui, que naquela época, assim que aconteceu isso, houve uma crise no império de Xerxes. A Bíblia fala que ele fez uma grande festa, e uma festa de 6 meses, para demonstrar para todas as pessoas do seu império, do seu reino, o seu poder, a sua força. E naquele momento, então, ele manda chamar a rainha Vaste, para ela ser exibida na frente do povo que estava na festa, né? Porque a Bíblia fala que a rainha era muito bonita e o rei queria exibi-la ali, ele mandou chamar Vaste. Só que Vaste não veio. Vaste, ela desobedeceu um decreto do rei, e naquele momento, então, se instaurou uma grande crise naquela região. Uma crise política se instaurou no reinado de Xerxes, por causa da atitude de Vaste. E naquele momento, então, a Bíblia fala que ele chamou seus conselheiros, e naquele momento daquela crise política, que envolveu todos os conselhos, porque falou assim, olha, se ela está desobedecendo ao rei, daqui a pouco todas as mulheres vão começar a desobedecer em casa também. E até hoje está terrível esse negócio, né, querido? Nós temos que aprender aqui, vamos retornar esse negócio, amém? Mas voltando aqui, né? Você não, esposa, você está, né? Amém? Ela já olhou para mim, opa, essas mulheres de Crixás é um perigo, para brincar com elas não, né? Ali, tem uns de Crixás ali também, um perigo essas mulheres. Amém, queridos? Mas o que aconteceu? Tirando, né, essa questão à parte, que depois nós vamos ter que ajustar isso aí aqui na igreja, amém? Mas a Bíblia fala que aquela atitude de Vaste, né? Ela instaurou uma crise política no reino. E o rei então chamou seus conselheiros e aí falou assim, olha, o que nós devemos fazer? E o conselho disse, olha, você vai exilar Vaste e ela não vai entrar mais na presença do rei, porque ela desobedeceu um decreto real e isso é muito problemático e nós vamos ter uma crise política aqui. Queridos, naquele momento então, se abriu espaço, naquela crise política, que às vezes a gente lê e não tem dimensão disso, mas naquela época, naquela cultura que existia, aquilo foi uma crise política muito forte. E naquele momento, então, queridos, se houve espaço para que Esther fosse nomeada rainha do reinado de Xerxes. Queridos, e de repente, Esther, então, a partir do momento de crise,
A partir de uma crise política que se instaurou ali, houve possibilidade então que Esther fosse nomeada como rainha. E o que Deus fez então, queridos, com aquilo? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus transformou aquela crise política em algo de socorro para o povo? Porque de repente havia um decreto naquele mesmo reino para extermínio de todos os povos de Deus. Para todos aqueles que levavam o nome de Deus, ali para os homens de Deus, para as mulheres de Deus, todos eles já haviam um decreto de extermínio. E naquela época, então, Mardoqueu se levantou. Mardoqueu era o tio de Esther, da rainha Esther. E ele mandou, nesse texto que nós lemos, ele mandou avisar Esther, falou, olha Esther, existe um decreto contra as nossas vidas. E nós queremos que você vá até a presença do rei e peça misericórdia para todo o povo de Deus. Queridos, é interessante que Esther, naquele primeiro momento, então, que ela recebe, Esther, ela tinha saído de uma condição de escrava, porque o povo de Israel, de Judá, eles viviam ali, né? Mas eles viviam como escravos. Esses dias no grupo familiar a gente estava falando, até a Liliana falou sobre essa questão também, né? Era um escravo, mas é um escravo, ele era tolhido da sua liberdade de povo, né? Mas ele tinha uma vida boa, ele vivia ali no reino, né? Ele podia viver e podia comer, se alimentar, ele não ficava só na chibata, né? Às vezes a gente tem noção de escravo, só aquele que fica na chibata, né? Mas ali eles viviam ali expatriados, mas eram escravos. E a Bíblia fala que nesse momento, então, Deus tira Esther da condição de escrava e colocou Esther na condição de rainha do reinado de Xerxes. Queridos, mas naquele momento, então, quando Mardoqueu ele vai e pede que Esther se manifeste, que ela se posicione a favor do povo, a primeira reação que Esther teve foi, falou, não, eu não posso me posicionar, porque se eu me posicionar, existe um decreto real, que aquela pessoa que for até o rei sem ser convidado, essa pessoa vai morrer, o decreto real é a morte. E naquele momento, então, Mardoqueu, inspirado por Deus, vai lá para Esther, olha Esther, não pense você que o fato de você estar nessa posição, não pense você que o fato de Deus ter te colocado nessa posição, não foi por um propósito, amém? Queridos, isso é muito importante, porque muitas vezes Deus nos coloca numa posição, Deus nos coloca numa posição estratégica, Deus nos coloca num lugar estratégico, mas quando Deus requer que nós façamos algo em favor do seu povo, quando Deus requer que nós façamos algo, que nós tomemos posição em favor de alguém, ou que nós tomemos posição em favor da igreja, muitas vezes o que nós fazemos? Nós reagimos como Esther. Nós falamos, não, mas se eu me posicionar, as pessoas vão criticar de mim. Na posição que eu estou hoje, se eu falar alguma coisa em favor da igreja, em favor dos princípios da palavra, as pessoas vão questionar, as pessoas vão falar de mim, as pessoas vão zombar de mim. Queridos, nós então, muitas vezes nós nos colocamos como Esther. Deus nos coloca numa posição estratégica, quer seja na sua vida financeira, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua vizinhança. Às vezes Deus nos coloca num lugar estratégico, mas é importante nós entendermos que Deus nos colocou ali. Deus te colocou onde você está, porque existe um propósito de Deus na sua vida, amém? Queridos, às vezes nós não entendemos o princípio de Deus. Deus colocou José na cadeia, foi Deus que colocou. José era um menino, José era um jovem que sempre ficou sob o favor do Senhor, amém? José em momento algum, o favor do Senhor se afastou dele. Mas mesmo com o favor do Senhor sobre a vida de José, José foi lançado no poço, amém? José foi vendido como escravo, José ele foi lançado na cadeia, mas em todos os momentos, Deus tinha um propósito na vida de José, amém? Queridos, é importante nós entendermos isso, onde quer que Deus tenha te colocado nesses dias, a posição que Deus te colocou esses dias, dê graças a Deus pelo que você está passando, amém? Dê graças a Deus pelo lugar que Deus te colocou, mesmo se for no momento de cadeia, mesmo se for no momento que você está preso numa circunstância, preso numa situação, preso em um lugar que você não gostaria de estar, preso numa situação que você não gostaria de estar ali naquela situação, mas levante a sua mão e louve a Deus, porque Ele tem um propósito na sua vida, amém? Ali Deus vai te abençoar, é nesse lugar que Deus vai te abençoar. Queridos, a Bíblia fala que uma viúva, ela estava prestes a morrer, quando Elias chegou ali na viúva de Serepta, a Bíblia fala que Deus falou para Elias, olha Elias, vai lá para a cidade, porque chegando na cidade, uma viúva vai te sustentar. E eu imagino que Elias pensou, falou, lá deve ter uma viúva rica, né, uma mulher cheia de fazenda lá, e eu vou chegar, vou ficar de boa lá. Né? Quando Elias chega na cidade, passa uma senhora ali na frente dele, Deus fala para Elias, Elias, é aquela lá.
Elias deve ter dado uma olhada para Jesus, mas não está de carruagem, né? Deus, né? A viúva rica tinha que passar de carruagem, que essa mulher está sem carruagem, né? Essa mulher está sem funcionário acompanhando, está sem segurança, né? Esse negócio está meio errado, né? Queridos, mas de repente Deus fala, olha, Elias, aquela mulher vai te sustentar. E aí ele chama a mulher e fala assim, olha, dona, vem cá, faz um bolo para mim que eu estou com fome, né? E o que a mulher fala para ele? Fala assim, eu só tenho um restinho de farinha, um restinho de azeite, que eu vou fazer um bolinho pequeno para mim e meu filho, que nós vamos comer e morrer. Porque aquela mulher não tinha condição mais, aquela mulher estava numa situação realmente de miséria absoluta. E aí Deus traz uma palavra através de Elias, olha, vai lá, faz um bolo para mim primeiro, e traz aqui, porque a farinha da panela jamais vai faltar, e o azeite da botija jamais vai faltar também, amém? Queridos, aquela mulher, então, ela vai debaixo da palavra de Deus, ela se posicionou, aquela mulher, ela não falou, Senhor, mas não tem jeito, a farinha é pouquinha, o azeite é pouco. Naquele momento, então, queridos, aquela mulher, não, a Bíblia fala que aquela mulher, ela não pestanejou, aquela mulher se posicionou em Deus, amém? E a partir do posicionamento daquela mulher, a Bíblia fala que a hora que ela começou a tirar a farinha da panela, só tinha um restinho, mas ela começou a tirar e começou a brotar a farinha da panela. A hora que ela começou a derramar azeite, ela sabia que tinha um pouquinho de azeite, mas ela começou a derramar e começou a brotar azeite da vasilha dela. Queridos, por quê? Porque aquela mulher se posicionou em Deus. E aqui na Bíblia fala também na situação da rainha Esther, que a Esther ficou com medo de morrer. Inicialmente ela falou, Senhor, não, se eu for lá o rei vai me matar, porque existe um decreto real, eu não posso me posicionar. Se eu me posicionar, eu vou ter problema. Se eu me posicionar em Deus, se eu me posicionar naquilo que Deus está me pedindo, eu vou passar dificuldade, vou passar necessidade. Queridos, naquele momento então, Mardoqueu falou assim, olha Esther, você está nessa situação, Deus te tirou de escrava e te pôs de rainha, por um propósito, amém? Olha para o irmão do seu lado, para o irmão, existe um propósito de Deus na sua vida, mas fala com fé, fala, existe um propósito de Deus na sua vida. Queridos, às vezes você não sabe o propósito que Deus tem para você ainda, às vezes demora para a gente entender o propósito, mas é importante nós esperarmos em Deus, e no momento que o Senhor nos chamar, nós temos que nos posicionar em Deus, amém? E o nosso papel aqui de igreja, né, nós falamos semana passada, é fazer como Eli, porque quando Deus chamou Samuel, a Bíblia fala que Deus falou com Samuel, Samuel foi até Eli, porque ele estava pensando que era Eli que estava falando com ele, e Eli ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus, amém? E aqui o nosso papel de liderança, queridos, é isso. Todos os nossos líderes aqui, nós temos esse papel de ensinar as pessoas a ouvirem a voz de Deus, amém? Porque a palavra do Senhor fala, e Jesus falou assim, olha, eu vou enviar um Consolador que vai vos ensinar todas as coisas, amém? Queridos, o propósito de Deus na minha vida e na sua vida é que o Espírito Santo habite em nós e que Ele nos ensine todas as coisas. A Bíblia fala que vai chegar um dia que nenhum de nós vai precisar ensinar o seu irmão, porque o próprio Jesus, o próprio Espírito vai trazer a revelação, amém? Mas é importante nós entendermos isso, e o nosso papel aqui enquanto igreja é isso, é nós aprendemos de Deus como igreja, amém? Como corpo de Cristo. Mas algo que é muito importante, queridos, é que você se posicione naquilo que Deus te chamar, que você se posicione em Deus, porque aqui nós vemos muito isso, e Mardoqueu falou para Esther, Esther, olha, se você não se posicionar, não se preocupe, porque Deus vai levantar o livramento de outro lugar, amém? Mas saiba que você e sua família poderão morrer. O que quer dizer isso, queridos? Quer dizer que muitas vezes nós não nos posicionamos naquilo que Deus tem para nós, e aí nós não morremos fisicamente, mas nós morremos o nosso sonho, nós morremos a nossa alegria, porque nós só podemos nos realmente encontrar a verdadeira felicidade no centro da vontade de Deus. O homem e a mulher só vão encontrar a verdadeira felicidade no centro da vontade de Deus. Não vão encontrar naquilo que eu acho, não vai encontrar naquilo que você acha, mas você só vai ser completo, você só vai ser realmente cheio de felicidade, de gozo, de alegria, de paz, quando você estiver no centro da vontade de Deus, amém? E esse é o propósito de Deus para nós. E ali então, queridos, o que Esther fez? Primeiramente ela recuou. No primeiro momento ela falou, não, mas se eu for me posicionar eu vou ter problema. Mas Mardoqueu falou assim, olha Esther, Deus tem um propósito no lugar que Ele te colocou. E a hora que ela entendeu isso, queridos, o que ela fez? Ela falou, então Mardoqueu, chama o povo de Deus e vamos fazer um jejum, vamos fazer uma oração. Vamos juntos orar,
para que eu vá então, e mesmo se for, e ela entendeu, queridos, o propósito da vida dela. Naquele momento então, onde ela, primeiro ela se levantou para orar, ela entendeu o propósito, falou assim, olha, então nós vamos orar, nós vamos jejuar, e mesmo com risco de morte, eu vou me posicionar, amém? Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Queridos, Esther foi totalmente transformada. Esther, ela foi totalmente transformada naquele momento. De uma mulher que estava com medo, de uma mulher que estava acuada, de uma mulher que estava preocupada em se posicionar, para uma mulher valente, para uma mulher cheia do Espírito, uma mulher que falou, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou lá conversar com o rei, e eu vou pedir misericórdia. Eu vou lá enfrentar o problema, e eu vou conseguir. Eu vou lá enfrentar o problema, e mesmo se eu tiver que morrer, eu vou morrer, porque a palavra de Deus está sobre mim, porque o propósito de Deus está sobre mim, e eu vou lá. Queridos, então aquela mulher chamou o jejum, chamou a oração do povo de Deus, da igreja ali, e aquela mulher foi falar com o rei, e quando ela foi falar com o rei, a Bíblia fala que o rei olha para ela, e a Bíblia fala que o rei tinha que estender o cetro de ouro, né? E a hora que ele viu ela ali no palácio, ele estendeu o cetro de ouro, e ela chegou até ele, e ela falou, rei, meu povo está sobre sentença de morte. E naquele momento, então, ele mandou desmanchar o decreto, ele mandou mudar a situação, porque ele não sabia do que estava acontecendo. Queridos, naquele momento, então, o povo de Deus foi exaltado naquela região. As pessoas que estavam sobre uma sentença de morte foram exaltadas. O homem que era o líder, que era Mardoqueu, que estava ali, seria o primeiro na forca, né? O rei mandou colocar ele numa carruagem real e mandou passear com ele ali, numa posição de destaque. Amém? Tudo isso por quê? Porque uma mulher, na posição de escrava, Deus colocou ela na posição de rainha, e ela entendeu o propósito de Deus, e ela agiu daquilo que Deus tinha para ela. Queridos, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos primeiro, que todos nós, temos um propósito de Deus no lugar que Deus nos plantou, no lugar que Deus te colocou. Seja ministerialmente aqui na FAB, seja lá no seu trabalho, seja na escola, seja no curso que você faz, Deus te colocou ali por um propósito. Seja na sua vizinhança, seja no prédio que você mora. Deus te colocou ali por um propósito, amém? E é importante que você, primeiro, se posicione em Deus, na vontade. Fala, Senhor, a hora que o Senhor falar, a hora que eu ouvir a tua voz, eu vou me posicionar, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema, mesmo diante do risco. Depois, você vai falar para Deus, Senhor, eu estou aqui por um propósito, eu quero que o Senhor me revele esse propósito. Que você esteja orando, querido, nesses dias, para que Deus possa te revelar o propósito. Fala, Senhor, revela o propósito, revela o que o Senhor tem para mim, para que eu possa exercer esse propósito, amém? E Deus, através da sua vida, Ele vai abençoar todas as pessoas que estão do seu lado, todas as pessoas que estão no seu raio de influência, todas as pessoas que você pode alcançar com a sua voz, todas as pessoas que você pode alcançar com a sua mensagem, com o seu exemplo, com a sua vida. Essas pessoas vão ser impactadas, e essas pessoas vão receber a salvação da parte de Deus, por causa do seu propósito, por causa do propósito que Deus colocou na sua vida, amém? Então não tenha medo de assumir o que Deus te colocou. Pode ser pouco, queridos. Você pode ter só um pouquinho de farinha. Às vezes a gente pensa, Senhor, quando o Senhor tiver me dar a condição, quando o Senhor me der muito dinheiro lá no banco, aí eu vou fazer alguma coisa. Não. Deus usou a viúva de Serepta com um pouquinho de farinha só na mão. Amém? O que aquela mulher teve foi fé e posicionou. E aquela mulher, num tempo de fome, queridos, ela deixou de ser uma viúva perto de morrer para ser uma única mulher que tinha farinha e azeite na panela, à vontade. Aquela mulher podia derramar farinha ali que o negócio não acabava. Ela podia sair na rua soltando farinha para cima. Amém? Jogando azeite no povo, né? Tá certo? E aquilo ali não acabava, porque o favor do Senhor estava sobre ela, mesmo em tempos de crise. Mas o que nós temos que aprender? Nos posicionar. Muitas vezes nós não nos posicionamos como homem de Deus. Às vezes nós estamos num ambiente que as pessoas estão fazendo uma conversa fiada ali, conversando uma coisa que não faz parte de um princípio da palavra de Deus, e vez de você se levantar e se posicionar, às vezes você faz uma risadinha sem graça, você fica ali para não fazer feio, né, para o povo, quer dizer, aí você não se posiciona, até em pequenas coisas como essa. Deus te chamou para se posicionar, não precisa ser chato, né? Tem um amigo meu esses dias que falou que os muçulmanos têm os xiitas e os crentes têm os chatos, né? Mas não foi para isso que Deus nos chamou, mas Deus nos chamou para se posicionar, amém? Falou, olha, eu sou homem de Deus, olha, eu não gosto muito desse tipo de conversa, amém? Mas para outras coisas nós estamos juntos, somos parceiros, mas para esse tipo de coisa não, né? Estou aqui me ausentando, sem problema, sem criar confusão, e se posicionar,
porque Deus quer usar a sua vida, amém? E Ele vai te usar muito em nome de Jesus. Fica de pé comigo, vamos orar nesse momento. Essa banda vai cantar mais uma canção, e eu queria que nesse momento você orasse nesse sentido. O Senhor trouxe essa palavra para nós por algum motivo, queridos. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito. Deus te trouxe aqui para ouvir isso hoje por causa disso. O que você tem que se posicionar? Qual que é a posição que você tem que tomar em Deus esses dias? Em qualquer área que seja. Amém? Deus te chamou e Deus quer que você se posicione em algo. Ou que você seja um melhor marido, ou que você seja uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, ou que você seja um melhor profissional, ou que você dê uma palavra para a pessoa que está do seu lado, que você evangelize alguém. Amém? Deus te chamou por um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E aquele que começou a boa obra, ele não vai terminar enquanto não concluir. Amém? Olha para a pessoa do seu lado de novo, fala: meu irmão, aquele que começou a boa obra. Mas fala com fé, fala: aquele que começou a boa obra na sua vida, ele não vai parar enquanto não houver concluído. Amém, queridos? Deus termina o que faz e Ele vai concluir a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém? Nós somos chamados para ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Feche seus olhos.